O Flamengo faz uma nova proposta por Caio Jorge. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o futuro do Gerson, que está próximo de ser definido. Acredite se quiser, ele foi oferecido no Flamengo. Vou falar sobre Arias porque ele quebrou o silêncio e falou sobre uma possível volta ao futebol brasileiro. E vou falar também sobre as últimas notícias do Mengão. Tudo isso e muito mais a partir de agora nesse plantão de ano novo, primeiro ano de 2026. Muito obrigado pela sua audiência, que seu ano seja um ano aí abençoado e que o Flamengo continue ganhando muitos títulos, mais do que ganhou em 2025, em 2026, tá certo, galera? Peço para você como presente de ano novo, para você deixar o like nesse vídeo, para você também fazer a sua inscrição aqui no canal. Estamos de plantão nesse ano novo para trazer para vocês as últimas notícias do Flamengo, tá certo? Bora começar falando sobre o mercado da bola rubro-negro, porque o Flamengo segue interessado no volante do São Paulo, o Marcos Antônio. O São Paulo tem um contrato de empréstimo com o atleta junto a Lazio. Esse contrato tem uma obrigação de compra no final do empréstimo de 26 milhões e o São Paulo já falou para a Lazio que vai exercer a compra do atleta. Só que o Flamengo não negocia com a Lazio, tá, galera? O Flamengo negocia com o São Paulo a contratação do volante, ou seja, é de clube brasileiro para clube brasileiro. E o São Paulo tem interesse em jogadores do Flamengo. O jogador que o São Paulo tem interesse, que saiu aí na grande mídia, é do Alan. O Flamengo também tem interesse em negociar o atleta também ver com bons olhos sair do Flamengo, jogar no São Paulo, um time grande, muito possivelmente possa ter aí troca de jogadores. O Alan indo pro São Paulo em definitivo, o Flamengo contratando o Marcos Antônio. Então o Flamengo segue interessado aí na contratação deste jogador, tá certo, galera? Bora falar de um jogador que pode sair do Flamengo, que é o Matias Vinha. Primeiro, eu nunca entendi porque que o Matias Vinha era terceiro reserva do Flamengo, cara. O Matias Vinha era reserva, é reserva, porque ele não saiu do Flamengo ainda, do Ayrton Lucas. Isso pra mim não entra na minha cabeça. Mas enfim, o River Plate fez uma proposta do Flamengo na casa dos 22 milhões de reais. A proposta seria um empréstimo com uma obrigatoriedade de compra no final desse empréstimo no valor fixado de 22 milhões de reais. E pasmem, segundo a informação do Vender Casagrande, o Flamengo não deseja se desfazer do atleta. Mas como assim, cara? Não deseja se desfazer do atleta e o cara é terceiro reserva? Uma coisa assim que eu não entendo. O Flamengo ainda segue negociando aí com o River Plate. Vale lembrar que o Spartak Moscou também mostrou interesse na contratação do Matias Vinha, tá certo, galera? Vamos mudar de assunto agora e falar sobre o Gerson, porque circulou nos últimos dias aí que o pai do Gerson, o Marcão, que é o empresário do Gerson, procurou, olha essa informação, procurou a diretoria do Flamengo para oferecer o Gerson sobre a possível volta. Cara, é muita, me desculpa aí a expressão, mas é muita cara de pau do pai do Gerson, cara. Muita cara de pau mesmo. Um cara que fez mundos e fundos para o Flamengo renovar o contrato do atleta, deu um aumento salarial, renovou até 2030, eu acho, foi isso, 2028. Exigiu no contrato que a multa rescisória para os clubes do exterior seja baixa, para justamente o gerente chegar a pagar e levar o atleta. E como todo mundo sabe, o Gerson não jogou lá na Rússia, né? Não conseguiu jogar, se machucou, ficou 2 meses fora e agora está se oferecendo aí pro futebol brasileiro e tem negociações aí com o Cruzeiro, né? O pai dele disse que as negociações estão caminhando bem, tudo mais, etc. Enfim, o Gerson é a pior gestão de carreira da história do futebol brasileiro, galera. Impressionante o quanto o pai dele prejudicou a carreira dele. Enfim, bora aproveitar e mudar de assunto, falar sobre o John Arias, porque o negócio é o seguinte, já vou falar sobre o Caio Jorge, tá? Esperem aí. Deixa eu falar antes sobre o John Arias, porque na partida de ontem contra o Wolverhampton, antes de ontem contra o Wolverhampton, o repórter Fred Caldeira fez uma entrevista exclusiva com o John Arias. Inclusive esse repórter é torcedor do Fluminense e o John Arias é o grande ídolo do Fluminense. Com certeza o grande ídolo aí do Fred Caldeira, um excelente repórter por sinal. Aí ele perguntou pro John Arias o futuro dele, né? Como ele tá vendo essas especulações aí no futebol sul-americano, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, pasmem até o Vasco, que não sei que o torcedor do Vasco ainda tá iludido com isso.
Cara, ele foi bem sincero, né? Falou que chega muitas coisas e tudo mais. Falou que no primeiro momento está focado no Wolverhampton, né? Na Premier League, onde ele sempre quis jogar. E que no primeiro momento ele não pensa em voltar ao futebol brasileiro, mas se voltar, dá prioridade ao Fluminense. Sobre essa fala dele, não vejo nada demais. É claro que ele vai dar a prioridade para o Fluminense, porque o Fluminense é o time que revelou ele, digamos assim, para o futebol, o grande ídolo do Fluminense. Mas só que eu acho que o Fluminense não tem esse dinheiro todo para dar de 20 milhões de euros, né? É avaliado aí o John Arias nesse momento por 20 milhões de euros. E é claro, o Flamengo segue interessado na contratação do jogador. É uma contratação bastante difícil, né? Pelos números, pelo o time inglês também que investiu uma grana nele, mas não é nada impossível, tá certo, galera? Bora falar agora sobre a nova proposta do Flamengo para o Caio Jorge. Ao todo, essa proposta, o valor dela é de 208 milhões de reais, na cotação atual 32 milhões de euros. A informação do Venê Casagrande. A proposta seria 156 milhões em dinheiro, mais 50 milhões, 52 milhões emprestando aí, dando aí o Everton Cebolinha, porque o Flamengo entende que o Everton Cebolinha, o valor do Everton Cebolinha no mercado hoje é 52 milhões de reais, 50, 52 milhões de reais. Ao Flamengo daria 156 milhões em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que está avaliado em 50 milhões de reais no momento. Eu quero perguntar a você, meu amigo, vale a pena investir esse valor no Caio Jorge? Deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião. É muito dinheiro e o Caio Jorge é um pedido do técnico Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem insistido na contratação do Caio Jorge porque ele quer um centroavante diferente do Pedro, que tem características diferentes do Pedro. Ele gostava muito do Gabriel, né, do Gabigol, mas o ciclo acabou se encerrando, porque todo mundo sabe por quê. Ele quer um atacante que tenha muita mobilidade, né? O estilo Gabigol, o estilo Marcos Leonardo, Caio Jorge, estilo esse Tati Castelhanos aí que eu nunca vi jogar, para falar a verdade. E por isso que o Felipe Luiz está insistindo na contratação desse jogador, um jogador que tenha as características diferentes aí do Pedro para brigar por posição, né? Esse ano ele improvisou muitos jogadores, improvisou Plata de centroavante, o próprio Bruno Henrique, não dava oportunidades para o Juninho. Então o Flamengo quer ir atrás aí do centroavante e vê o Caio Jorge aí como uma oportunidade de mercado. Acredito que o Pedrinho, né, presidente do Cruzeiro, não vai aceitar essa proposta, vai tentar esticar a corda o máximo. E até saiu aí circula nas redes sociais que o Caio Jorge começou a seguir o Flamengo no Instagram, galera. Então poderemos ter aí alguma novidade. Estou ficando por aqui. Não esquece, deixa o like nesse vídeo, faça sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço.